Ó, tá iniciada a gravação, captura de tela, tá bom. Bom, nós tínhamos parado que eu ia conversar com você sobre alguns pontos, né? Uhum. Você lembra qual foram os pontos que eu deixei lá marcado com você? Professor, a gente ia discutir sobre a questão do conceito de joia para a gente incluir no nosso trabalho. É, Deixa eu relembrar aqui, que foi a questão do. Deixa eu- eu preparei um material também a partir daquela conversa, eu queria mostrar para vocês, Uhum. né? E daí a gente também tinha feito algumas etapas, né? Assim, uma sequência de etapas que seria o nossa prática projetual. E daí a gente estava vendo se os tópicos estavam assim de acordo, né? Para seguir aquelas etapas. E o senhor colocou alguns questionamentos para a gente Os poder ver onde que questionamentos. a gente iria incluir. Bom, tudo bem. Então, deixa eu mostrar aqui o que eu preparei para Uhum. vocês, porque talvez isso ordene nossa, nosso pensamento. Tem um pouquinho Deixa eu que pegar meu caderno. o mouse não tá. Daí, professor, a gente está escrevendo sobre a história da joia e sobre algumas coisas, só que eu tô com um pouco de dificuldade para encontrar referência, então eu não tô escrevendo tanto como eu gostaria. Eu ainda tô assim com um pouco de problema para encontrar, porque o que a gente encontra sobre a história da joia assim de fácil acesso, Pronto. exatamente. Só que colocar tudo da Eliana Gola vai ficar Tem um assim outro demais, livro. né? Aí eu tô tentando achar, eu até falei com a professora Kelly, que ela também tem bastante livros sobre joia. Daí a gente vai fazer uma busca lá também com ela. A gente só tá vendo o melhor dia para poder fazer isso, né? Então a gente tá indo um pouquinho devagar por conta dessas referências. Mas eu tô tentando adiantar outras coisas, né? Outros assuntos. Só Ó, para esse livro aqui, atualizar, assim. eu vou mostrar para você aí. Esse livro aqui é um livro importante. Eu não li, só que na reunião que eu tive, eles estavam falando que ele é um livro interessante. Inclusive a pessoa que escreveu, ó, Ah, eu tenho esse livro. você tem? Tenho. Bom, esse aqui foi escrito com uma pessoa que foi conversando com o pessoal da joalharia do Brasil das antigas e escrevendo o livro, tá? Sim. Esse livro aqui ele é uma referência interessante. Eu, eu preciso. Esse livro tá na minha casa em Pinheiros. Eu preciso dar um jeito de trazer para cá. Mas eu Então, tenho ele, sim. então esse livro é importante. Tá. Eu vou dar um jeito de trazer, inclusive. Então, deixa eu pegar aqui. Eu preparei um material para vocês. Uhum. Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, deixa eu ver se é esse aqui. Então vamos lá. Você está vendo aí já? Tô sim, professor. Então, veja só. Eu coloquei aqui, não sei se você sabe, isso não é um livro da Mancebo. Que tipo de atuação quem é designer de joia pode atuar, certo? Uhum. Então pode ter a própria grife, certo? Pode fazer um contrato de licenciamento de produtos, pode ter uma fábrica de produtos para vender para lojistas, pode ser um criador de coleção para a indústria, isso aqui é um serviço prestado, você é contratado para fazer uma criação para a indústria. Pode fazer criação e fabricação exclusiva, né? Alguém pede para fazer só para ele, ou ser um artista em ateliê próprio ou terceirizado. Ou pode ter um ateliê que faz showroom, escola, etc. Certo? Então, Uhum. o que vocês estão fazendo, ele, a princípio, deveria atuar para algum desses ramos aqui, entendeu? Porque o Sim. projeto que vocês estão fazendo de joia, vocês têm que imaginar que seria para alguém executar sem ser vocês, mesmo que forem vocês, certo? Uhum.
Então tem que imaginar que vocês vão passar isso para outra pessoa fazer. Ou, no caso, vocês estão no departamento de criação, de design de joia, estão passando para a de produção que vai ser feita. Tá? Bom, eu não sei se eu já falei disso aqui com vocês já sobre design. Certo? Não, acho que não, Não? professor. Então vamos lá. Um dos problemas do design no Brasil é que quando eles foram instalar o curso de design, não podia colocar o nome design, porque era em inglês, era em outra língua. O MEC não aceitava nome de curso no Brasil em outro idioma. Então o que eles resolveram fazer? Desenho industrial, para quem faz produtos, e comunicação visual, para quem faz a parte gráfica. Porque design tem um problema de tradução. Ela pode ser design em inglês ou desenho em espanhol, que é diferente de draw e de burro. Certo? Você conhece espanhol ou inglês, uma dessas línguas? Inglês, sim. Espanhol, mais ou menos. Esses dois aqui tem diferença, né? Lá no inglês. Draw é você pegar um papel e um lápis e riscar em cima. Não é isso? Uma caneta, ou o que seja. Uhum. Design não é draw. Uhum. Só que no Brasil, como fizeram desenho, não tem duas diferenças, então você mistura faz essa confusão. Aí acha que design tem que ter um desenho. Então a pessoa vai lá e desenha uma joia bonita, design. Na realidade ele fez um desenho, Sim. certo? Aí eu estou colocando isso para você ver a diferença. Na realidade, design ele é projeto, certo? Que é Perfeito. pensar lá na frente no que vai ser feito. Então, esse campo do projeto, design como projeto, ele gera um campo da projetualidade, que é pensar um objeto para que ele seja reproduzido várias vezes. Olha só como isso afasta da ideia do design de joia que todo mundo conhece, que ele vai fazer uma peça só, certo? Ele mesmo vai pensar, ele mesmo vai desenhar, ele mesmo vai fundir lá o metal e conformar e colocar a gema ele mesmo sozinho. E vai ficar maravilhoso. Ainda bem que existem as pessoas que fazem isso. Mas esse processo não é um processo de design, propriamente dito. Por isso que essas pessoas são chamadas de joalheiros. E muitas vezes joalheiros autorais. Que é uma maravilha, não diminui em nada ele. Porque quando você começa a trabalhar a ideia de design, você implica em um sistema de reprodução. Beleza? Então o design ele pensa, primeiro, não necessariamente nessa ordem, mas algo que tenha função. Afinal, para que serve isso? Quem falou foi o Gibbon Zip, tá? Uhum. E a função resposta. Que quer dizer? O resultado, o uso. Se for análise, como ou como será usada por alguém. Então, algo que tem um propósito vai ser usado por alguém. A cadeira, um carro que tem um propósito de transportar vai ser usado de forma individual, numa bicicleta, numa forma coletiva, um ônibus, etc. Certo? Então o design sempre pensa para que serve isso que eu estou fazendo e como ele será usado. Por quem será usado? Como? Bom, além disso, também precisa pensar na forma de reproduzir o que foi pensado. Então tem que adequar o sistema de reprodução. Ok? E ele pode ser Uhum. físico, analógico ou digital, vai depender do tipo de trabalho. A joia, a princípio, ela é um produto físico, Sim. a não ser que for no meta. Metaverso. Aí, pensa em fazer um projeto de joia para o metaverso, certo? Está aqui no meio digital. Certo. Então, tudo que um designer faz, ele tem que pensar como que vai ser reproduzido, certo? Para que Uhum. serve, para quem que vai usar e como que vai ser reproduzido. Uhum. Isso tudo vai gerar algo que tem um formato.
e tem uma configuração. Isso é chamado de produto, que deve ser tangível e sensível. A diferença desses dois é que tangível, eu toco nele, ele existe, eu posso encostar, cheirar, botar perto de mim. E sensível, que eu devo sentir algo por aquilo. Certo? Certo. Não sei o que. Então, esse aqui é o esquema que determina a ideia, a síntese do design. Por isso que eu tenho forçado tanto com vocês essa ideia, tá bom? Aham, sim, professor. Perguntas. Resolução de design a perseguir. Função da joia. Para que se destina a joia? Aí eu coloquei aqui, adornar, enfeitar, decorar. Certo? Uhum, Não é para isso que serve uma joia? sim. Tá vendo aqui que você pode começar a definir um conceito de joia? É um produto cuja função é adornar, Sim. beleza? Ou enfeitar, ou decorar, certo? Quem é que vai usar? Olha lá, para adornar o corpo, certo? Ou ser um acessório, ou um objeto de decoração, tá vendo aqui? Pois é, essa questão do objeto de decoração, eu não sei, assim, objeto de decoração, se eu falo mais, sei lá, numa casa, ou, Sim, eu não sei. isso é papel do design de joia. Por exemplo, uma caixa. Eu sempre associo a joia ao corpo, Ah, entendeu? aí que Então, tá. quando fala um objeto de decoração e fala que é uma joia, e aí a gente entra em questões de, sei lá, de preciosidade do material ou exatamente do design, do projeto, é, muita coisa, professor. A Então, gente entra por muitos caminhos. isso aí. Por Que exemplo, você ganha uma medalha da sua avó, que era do seu tataravô. Aí você pega e pendura num quadro, não é? Não é Uhum. verdade? Sim, Isso é uma joia. Não é no corpo, a medalha é uma joia, sim, mas não está no corpo. mas a função dela está no corpo. E como você coloca no A quadro? medalha, mas aí, aí a medalha uma joia, mas estando num quadro vira um objeto de decoração. Então, Mas eu não poderia falar que o quadro é uma joia, professor. Eu não falaria isso. é por isso que eu estou colocando para você. Por exemplo, uma caixinha de música. Aquele tem um ovo lindo, um ovo de Páscoa que é Da todo de ouro. Fabergé. Você abre e dentro tem uma cidadezinha. Todo Da de... Fabergé? Não. Porque a Fabergé faz uns ovinhos. Por isso que eu estou A Fabergé. falando. Você está vendo a confusão que pode dar? Porque veja só, é papel do design de joia projetar esses objetos também. Se não for o design de joia, quem é que vai projetar? Por exemplo, o Mauro Catebe, que eu estou conversando com ele, ele é de São Paulo, 21 anos que ele é joalheiro, ele faz uns instrumentos musicais pequenininhos, maravilhosos. Deixa eu conversar com você que depois a gente volta. Ele faz uns instrumentos musicais desse tamanho para o colecionador. O cara morreu, o colecionador. Nossa, é lindo. Ele fez um piano desse tamanho, todo cravejado, essa coisa toda. Isso é o quê? Uma mini escultura. Isso aí. E Uma ele faz lá escultura. dentro Uma do mini ateliê escultura. dele, com todas as técnicas do joia. Pois é, porque aí a gente fala assim, ah, ok, fez esse objeto, tá cravejado, tem algum metal, sei lá, precioso. Aí a gente retoma com a questão, a joia é um objeto feito de metal precioso, de gemas e tudo mais? Se sim, e os objetos que não têm esse tipo de material, sei lá, tipo um polímero? O que que vai fazer ser uma joia, uma coisa de polímero também, de plástico, de esmalte, se a gente associar isso à preciosidade? São muitas coisas, professor. Minha cabeça fica confusa. Eu já Por estava lendo sobre isso, isso e, por, tipo, por isso que eu coloco. vários níveis de joalheria, no caso. Assim, às vezes eu cheguei, não uma conclusão, mas eu fiquei pensando, talvez a joia sozinha já não tenha mais tanto significado, sei lá.
Às vezes a gente tem que associar isso a alguma coisa, tipo alta joalheria, joalheria artística, de estúdio, autoral, contemporânea, porque parece que cada uma vai ter uma característica, vai ter um diferencial, vai, sabe? E aí, o que você vai colocar no seu TCC? Eu, pra falar a verdade, porque eu acho essa conversa muito complexa e, tipo, dá muito pano pra manga. Eu preferiria colocar, assim, só a etimologia da palavra, sem entrar em definições. Mas Mas, se a for para banca colocar uma vai te perguntar. definição, eu colocaria uma tradicional, de questão de preciosidade mesmo. Então, veja só, como é que Entendeu? Tipo, metal ou gema. Eu não entraria em outras questões artísticas, porque pode gerar muita confusão. você Somente na acha que se você gemologia. não colocar, não vai gerar confusão na banca? Porque ele fala, por que você não colocou? Então, olha só, Thaís, como que se deve proceder numa situação dessa? Nossa, é justo. Veja, nas pesquisas, eu encontrei que Beltrano diz que joia é isso, Ciclano diz isso, o dicionário diz isso, Fulano diz isso, Beltrano diz isso. Neste TCC, neste caso, devido a isso, o conceito adotado será esse. Esse conceito não elimina os outros, porém, para dentro do nosso recorte epistemológico, olha que lindo, recorte epistemológico, certo? Eu adoro isso. Dentro do campo do nosso estudo, nós utilizaremos esse conceito somente como forma operacional, certo? Então, nós sabemos que existem vários conceitos, aqui está um, aqui está outro, aqui está outro, aqui está outro. Porém, aqui nós vamos adotar esse. Porque se a banca chegar, mas eu acho que joia é isso. Claro, tem vários conceitos. Mas para que a gente pudesse fazer esse trabalho, a gente adotou esse aqui. Por quê? Porque esse tem o aspecto mais relacionado com a temática capixaba. Sei lá o quê. Entendeu, Thaís? Então, Dessa forma aí fica. Dá para se sair melhor, entendeu? Porque, tipo assim, igual a Eliana Gola, quando ela define. Não define joia, mas ela fala da questão etimológica mesmo da palavra. Não tem nada sobre é, material, nada. É o significado da joia, né? Que ela coloca, que vem de jogo, que significa alegria, gracejo, brincadeira, prazer, esse tipo de coisa. Então, ela não associa a joia ao que é feito, ao material, à arte, nada. É uma questão mas mesmo veja de, só, acho que de Thaís. sensação, do Isso que é pode lindo. causar, sabe? Isso é lindo, você pode fazer um poema. Mas na hora de você produzir, você vai ter que produzir um objeto concreto. Uhum. Certo? Então vamos lá, vamos continuar com a apresentação que eu estava fazendo aí, para você É, porque ver. tem uns trabalhos aí, professor, vários trabalhos que eu li, eles nem colocam definição de joia, para falar a verdade. Então, mas a gente vai colocar. Mas aí, Eles não trazem, assim, mas eu vou buscar mais então, referências agora para o significado. o que vocês adotarem como conceito, vocês têm que Uhum, lembrar que tudo que vocês fizerem tem que ser dentro desse conceito. sim. Certo? Ah, é algo que tem metal e gema. Então, seu trabalho vai ter que ter metal e gema. Certo? Uhum, Beleza? Então deixa eu lá para continuar o raciocínio, porque eu preparei isso para a gente conversar mesmo, tá? tá. Cadê onde está aqui? Olha só. Então, tá aqui, ó. A função. Parece que aqui isso é um consenso, né? Para Sim, adornar, para enfeitar, para decorar. Certo? No sim. caso, você está falando que é o corpo. É. Beleza? Se é o corpo de quem? Você está vendo que precisa definir quem é o usuário? Uhum, Porque o corpo de uma mulher negra e pobre é diferente de um homem rico e branco. uhum.
certo? Beleza? Bom, como que ele é reproduzido? A partir de dois conjuntos. O conjunto de pedraria, ou algema, e o conjunto metal. Certo? Você pode colocar aqui na pedraria gemas naturais, artificiais. Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou mostrar. Mas isso aqui estrutura o design. Tá vendo aqui, ó? Sim. Resolução a perseguir. Qual é a função? Função-resposta, o uso. E como se reproduz. Ó. E aí eu coloquei aqui o mapeamento do projeto. Isso aqui é de Brian Lansell, tá? Então a gente tem que ter isso em mente. E começar a fazer o processo que vocês estão estudando. Análise, síntese e avaliação. Esses três aqui são três atividades que em qualquer metodologia eles vão existir. Certo? Não tem como não ter. O Brian Lansell fala desse processo aqui, que alguns autores colocaram em linha. Você analisa. O que é mesmo que eu estou fazendo? Qual é o problema? O que eu estou pensando? Entendi. Vamos fazer uma solução. Aí faz uma síntese. Certo? Aí depois vê se isso aqui está funcionando. Se a síntese não deu certo, você volta à análise. Se você avançou, a avaliação não deu certo, você pode voltar para a síntese, resolver ou voltar aqui para a análise. Só que isso não acontece assim em linha. Certo? Aí ele propõe uma ação assim, ó. Neste caso aqui, ele coloca, além das três, o problema e a solução que você precisa atravessar. Você sabe qual é o problema que vocês têm para resolver? Olha, qual é o problema, qual é o objetivo do trabalho de vocês? Nossa, objetivo. Ai, socorro! Professor, eu nunca sei. Eu sempre fico, tipo assim, perdida. Não, nosso objetivo foi aquilo que a gente escreveu, não foi? Que a gente tinha, que foi uma experimentação dos aspectos morfológicos, foi isso, não foi? Isso aí. É. O problema que vocês têm que resolver é: será que é possível fazer uma coleção de joias remetendo à identidade capixaba a partir da morfologia do cafeeiro? Sabe uma coisa que eu pensei depois, professor? Só que eu acho que não sei se já é tarde para mudar isso, ou enfim, sei lá, reformular as coisas, não sei se vale a pena. Mas em vez de colocar a identidade capixaba, um elemento cultural capixaba. Como seria Era isso? tal que é uma experimentação dos aspectos morfológicos do cafeeiro para o design de joias que remeta a um elemento cultural capixaba, entendeu? Ao invés de colocar identidade. Legal. Porque Você pode porque a mudar. identidade é forte, né? A identidade capixaba é forte. Você pode Um mudar. elemento cultural. Mas eu não sei se vale a pena mudar, sabe, reformular tudo. Claro que vale a pena. Isso é processo de evolução. Certo? Por que você está mudando de identidade para elemento? Eu queria mudar para talvez não pesar tanto, sabe? De gerar muito questionamento. O café é uma. Remete à identidade capixaba, ou, sabe, questionamentos. Porque elemento cultural, isso não tem como negar, porque tá na história do Espírito Santo e é um elemento cultural, sim. Mas não sei se a identidade, sabe? Eu acho que essa palavra pesou muito para mim, assim, Mude. usar essa palavra. Mude. A hora é agora. Por isso que a gente está Mas conversando. o senhor acha que O que você tem que tem fazer. a ver isso que eu tô falando? Ou Tem sei a lá? ver, sim, claro. O que você precisa é
Se você está usando a palavra elemento cultural, você tem que conceituar o elemento cultural, Uhum. certo? Para a pessoa entender. Porque a gente teria que fazer um capítulo sobre identidade, sobre, né, aprofundar esse tema para poder falar Legal. Isso, identidade é isso, o café é assim, e associar isso, os dois, para chegar nessa identidade capixaba e café. E aí eu fiquei pensando que talvez o elemento cultural e, né, seria uma palavra ou você menos pode colocar um traço do cotidiano, um traço do cotidiano também. Eu vou anotar essas coisas. né? Ou deixa eu ver, uma manifestação, manifestação cultural pode ser. Agora você tem que definir isso aí, entendeu? Não tem problema mudar não, isso é maturidade, Thaís. Certo? O que você não pode fazer isso é mudar depois que você entregar para a banca. Uhum. Certo? Até lá, comigo, você tem toda a liberdade de mudar. Porque eu sempre fico pensando assim, eu fico prestando um pouco de atenção nas palavras que a gente vai usar e nas coisas que a gente vai abordar, para exatamente não ter essa margem de dúvida da banca, entendeu? Assim, esse cuidado de usar as palavras para o que a gente está Especialmente no fazendo. título. Especialmente no título. Porque veja só, no título, no objetivo, você está prometendo entregar isso. Se você prometer algo com a identidade capixaba, você vai ter que entregar algo com a identidade capixaba. Se você quer falar de um traço cultural, de uma manifestação cultural, ou Uhum. o que for, você tem que entregar isso, entendeu? Cuidado para você não prometer aquilo que você não pode entregar. Legal, vamos lá em frente, que eu acho que o que eu estou Eu vou apresentando revisar. está ajudando a gente pensar as coisas aqui. Certo? Então, se você tem um problema, você vai precisar fazer análise de tudo que chega na sua mão para identificar o que você tem que fazer, apresentar uma solução e verificar se essa solução está batendo com os elementos que você levantou na análise. Isso realmente é joia? Isso realmente é cafeeiro? Isso realmente é um traço cultural? E aí você Uhum. vai chegar numa solução, certo? Sim. Olha só, o que precisa para o design? Haver um resumo do problema, certo? Dois, o Uhum. projetista tem que estudar e entender quais são as exigências. Por exemplo, você tem exigência cafeeiro, você tem exigência traço cultural, tem exigência como é que se faz uma joia, tem exigência quem vai usar, Uhum. certo? Então tem que atender essas exigências. Que eu estou lembrando, tá? Ah, Produzir uma ou mais soluções, que são as alternativas, sim. testar em relação aos critérios explícitos e implícitos. Os critérios aparecem aqui no 2, tá? Das exigências. E A pessoa não está transmitir. compartilhando comigo, não. Não estou vendo, não. Não? Ah, Não. desculpa. Você não fala. É porque eu achei que você estava só comentando, mas aí eu percebi que realmente era para eu estar observando. Ó, Foi, agora foi. tá vendo aqui? Uhum. Então precisa haver um resumo, o projetista tem que estudar e entender as exigências, produzir uma ou mais soluções, testar para ver se Uhum. funciona e Uhum. transmitir o projeto a clientes e construtores. É, Aqui, aqui eu vou fazer um infográfico, né, da metodologia de Bonzip e de Lobot, né? Aí eu coloquei a problematização, que tem os objetivos, a justificativa, depois tem a identificação, que é a história da joia, a história do café, identidade capixaba e o que mais for necessário. A proposta do trabalho, que é a nossa definição do assunto, do problema. Aí vem a análise da morfologia do café, a parametrização, que eu achei interessante incluir no trabalho, né? Achei no TCC que eu vi, acho que vai ser bom para gente. Aí a gente vai gerar nossas alternativas, os esboços, a experimentação manual. A gente vai selecionar, vai avaliar e vai terminar, né? No caso, tá modelo aqui, mas aí a gente tem que ver como que a gente vai finalizar isso, né? Porque a gente não vai fazer a joia, né? A gente só vai
entregar o mapeamento do processo. E aí com o desenho técnico e o artístico, né? Uhum. No caso. Isso aí. Mas seria assim, tentei pegar as etapas principais desses autores, né? Que eu anotei aqui, para a gente seguir meio que nessa onda, assim, para criar o trabalho, essa parte experimental. Isso Eu aí. acho Isso que é por aí aí. é transmitir o projeto a cliente e a construtora, que seja. Uhum. Que vai ser o mapeamento prontinho ali do que a gente escolheu. Ok, então veja só para você ter uma noção aqui, ó, análise, ó, envolve a investigação das relações na busca de algum padrão, certo? Olha só que Uhum. interessante, vocês estão procurando um padrão que aquilo que se repete, aquilo que você vê reincidência nas informações disponíveis e classificação dos objetivos. No caso, vocês vão trabalhar com cafeeiro, essa é a ideia de procurar o padrão. Vocês estão com a ideia de parametrizar isso aí. Criar uma numeração que identifique aquilo. Certo? Bom, a análise é o ordenamento e a estruturação do problema. Por isso que vocês precisam fazer uma simplificação gráfica e relacionar isso à produção de joia. O que vai ser metal, o que vai ser gema, como vocês vão fazer isso, como que pode ser feito, certo? Aí vocês entram na síntese. A síntese, por sua vez, caracteriza-se pela tentativa de avançar e criar uma resposta para o problema e a geração de soluções, certo? Então, se você identificou um padrão, sabe o que é o processo de fazer joia, sabe para quem que vai ser usado isso aí você vai tentar juntar isso tudo em cima de um formato. Aqui, geração de soluções. Uhum. E aí você deve fazer um, dois, três ou mais para ver o que melhor se adequa. Bom, e dentro desse ciclo aqui tem a avaliação, que é uma crítica das soluções em relação aos objetivos identificados na fase de análise. Então, se você tem um padrão, uma classificação e tudo mais, se você apresenta uma solução, você volta para cá para ver se aquilo que você fez está batendo. Certo? É isso. Esse aqui é o esquema que eu uso, tá? É uma evolução disso aí. Olha só. O objeto sempre será para o uso humano. Tá bom? Então esse ente aqui, esse aqui, um é o ser humano, essa bolinha, o outro é o objeto. Então você vai tentar fazer um objeto para o ser humano. Certo? E aí essa é a fase de avaliação, tá vendo? Será que esse objeto realmente serve para esse ser humano? Bom, a fase de análise você tem um problema, que é o que eu estou fazendo. E aí você gera um raciocínio ontológico. Raciocínio ontológico, lembra que eu pedi para vocês fazerem uma hipótese de projeto? Rabiscar qualquer coisa? Uhum. Lembra daí? Sim. Então, aquilo ali, você só pode fazer uma crítica, que é o raciocínio lógico, se você tiver alguma coisa. Porque como você vai criticar o seu projeto se você não tem nada desenhado? Uhum. Então vocês precisam rabiscar alguma coisa, entendeu? Isso aqui é a parte do problema. Você está tentando tirar o problema e colocando ele no mundo da existência. Quando você tem alguma coisa rabiscado, desenhado, escrito, o que seja, você começa a fazer um raciocínio lógico. Mas peraí, não era café? Mas essa folha está parecendo de couve. Aham. Isso não era para ser para anel? Isso está parecendo um, sei lá, um chapéu. Mas você só faz essa crítica no momento que você tem algo desenhado. Sim. Certo, Thaís? Certo. E aí você vai rodar até chegar ao objeto final. Que aí você vê se serve para o homem. Se não servir, por isso que esse sistema é todo intrincado aqui, porque às vezes você já tem a ideia.
Só que você não sabe se resolve o problema. Então você precisa definir o problema. Então você não sabe por onde começa, por onde continua. O que é necessário é que você passe por isso tudo aqui, até chegar um momento que ela chega, já deu a hora de entregar, entendeu? Uhum. Beleza? Bom, mas um problema maior está aqui, ó. Adornar. Design, ou designo, ou destinação, a essência do propósito é adornar. Só que vocês querem adornar com um elemento que está presente no cotidiano dos capixabas. Olha, outra palavra, presente no cotidiano dos capixabas. Não é isso? Sim. Olha aí o problema se desdobrando. E aí você quer registrar isso como uma... De que maneira vocês chegaram a isso aí. Então, se vocês têm isso agora, vocês precisam desenhar para depois fazer a crítica. Beleza? Bom, Certo, professor. isso aí, ela vai trabalhar em várias dimensões, tá? Você tem uma demanda corpórea, uma demanda mental e uma demanda afetiva do ser humano. Certo? Do corpo o anel tem que caber no dedo, não pode Uhum. apertar. O brinco tem que ser preso na orelha e não pode pesar. Certo? Nós temos uma condição fisiológica que os objetos precisam estar adequados. Se não tiver, vai dar problema. Certo? Tem uma demanda mental, que é, eu preciso tomar uma decisão. Certo? Eu boto isso no meu dedo ou não? Eu uso isso para isso ou para aquilo? E uma demanda afetiva. Ah, isso eu gosto ou não gosto? Certo? E aí a gente tem cada um desses aqui pode ser solucionado por uma dimensão dessas aqui, ó. O corpo ela pode ser dimensionado pela dimensão física. O anel tem que ter tal tamanho para caber em tal dedo, certo? É. A dimensão objetiva ela vai dizer, esse é um anel de formatura, por isso logicamente eu vou comprar ele porque eu vou me formar, ou quero subir socialmente, é algo que eu tenho raciocínio. E o outro é, puxa, isso me agrada ou aquilo não agrada, por quê ou não, certo? Aí dentro desse esquema vocês têm a ideia que eu falei para vocês e vão representando isso. Ó, tá vendo aqui o raciocínio ontológico? Um pequeno rabisco. Só que isso pode ir evoluindo e do desenho e ao ponto de ter um modelo aqui. A pessoa pegou o próprio material e foi montando, mas pode ser de massinha, qualquer coisa. Até chegar na joia final. Olha, esse desenho aqui é isso aqui. Ah, mas está diferente. É, porque aqui está numa fase mais próxima da ideia. Aqui está mais próximo do objeto. Entendeu, Thaís? Uhum. Aí vocês precisam definir em qual fase aqui vocês vão entregar isso. Hum. Certo? Não precisa me responder Hum. agora não, é só Uhum. falar, ó, nós estamos apresentando o projeto em fase de ideia, de concepção, de desenho técnico, de um modelo formal, sem ser com o próprio material ou o próprio projeto. Uhum. Só que vocês precisam deixar claro aonde vocês vão entregar. Bom, aqui eu já expliquei a você, isso aqui a gente já falou. Olha só como funciona para a gente trabalhar isso aqui, tá? Vocês vão precisar fazer algo que comunique o café, certo? E o que que acontece? A comunicação se dá quando alguém expressa alguma coisa que bate com o que o outro tem de referência, certo? Então, esse camarada que falou quadrado, triângulo, círculo. A única coisa que bateu no pensamento do outro foi o círculo.
Só que esse camarada está pensando que isso aqui é uma circunferência, o outro está pensando que é uma esfera, que pode ser uma bola de basquete, futebol, boliche. A bola de boliche leva para o time, filho, amigos. O time leva para a vitória, copa, festa. Cada momento isso vai sendo mais subjetivo, certo? Aí que começa a complicação dessa história toda. A ciência da semiótica, ela ocupa como que a pessoa percebe os elementos. E a comunicação se apropria disso para gerar um efeito. Certo? Então, vocês são emissoras do cafeeiro e são emissoras do traço cultural capixaba. Então, vocês vão usar elementos que, quando vocês usarem, alguém vai falar: opa, isso aqui é um elemento que me agrada e que tem a ver com não sei o que do Espírito Santo, ou não sei o que do café. Certo? E essa pessoa é aquele que vocês definiram como seu usuário, que vocês estão trabalhando Nosso para ele. público-alvo. Uhum. Beleza? Então tem que A ser. gente tem que definir isso também. Então, porque você pode, de repente, fazer uns esboços e apresentar para algumas pessoas que estejam enquadradas dentro do tipo que vocês definiram como consumidor, entendeu? Uhum. Ó, o que você acha disso aqui? Ah, gostei, não gostei. O que é isso? Ah, é café. Ah, que legal, Espírito Santo. Então vocês têm a confirmação do que vocês estão fazendo. Entendeu? Uhum. Beleza. Então veja só. O que você pode trabalhar? A linguagem, ela é uma representação. Certo? E vocês vão trabalhar com um sistema visual. Tá? Deixa eu ver se aqui é isso aí. Beleza? Então, vocês vão fazer representações, que é colocar na frente. Né? Sol, eu olhei para o sol estava lá, espinacé, sol, prazer, e aí eu fui apresentado ao sol. Aí, a partir dessa referência do sol, eu desenho isso aqui. Isso aqui é uma reapresentação. Uhum. Isso não é o sol, certo? Uhum. Tá. Então, o que nós estamos trabalhando? Numa entidade que está para outra entidade. Esses desenhos, esses riscos, ele é uma entidade que não é o Sol, mas traz o Sol na minha referência. Por isso que o café que vocês vão fazer, eles têm que ter os elementos que remetam ao café, não a folha de abacaxi. Uhum. Beleza? Uhum. Então, aí está aqui, ó, o Sol. E aí eu queria passar essa ideia para vocês, sinal, signo e símbolo, tá? Ó, tá vendo que apareceu aqui? Uhum. E agora, tá vendo? Uma cruz. Antes era branca, tá vendo? É. Aí eu ativei. Quando eu ativo uma área, isso é um sinal. Antes não tinha nada, eu ativei. Olha lá, passei uma Uhum. linha na vertical, está na horizontal. Beleza? Se esse elemento que ativou era um sinal, ele remete, substitui um objeto, algo objetivo, por exemplo, uma estrutura de madeira que servia para prender as pessoas no passado que infringiam as leis, chamado cruz. Então, este sinal que ativou, ele vira um signo, porque ele representa algo que vai além de duas linhas. Certo? Beleza, menina? Uhum. Aqui era um sinal, ele tem a potência de ser qualquer coisa, mas necessariamente não é. Quando ele remete a algo objetivo, um objeto, no caso aqui a cruz de madeira, ele se torna um signo. Porém,
ele pode fazer com que eu sinta amor, paixão porque eu sou cristão, ou ódio porque eu sou ateu, por exemplo. Uhum. O amor e o ódio não está no objeto, mas no observador. Quando ele faz deflagrar um sentir, uma vontade de se aproximar ou se afastar, por exemplo, isso virou um símbolo, certo? Então vocês precisam fazer uma joia que remeta ao café, cafeeiro, como algo pertencente ao universo capixaba. Que as pessoas queiram. Você pode fazer para a pessoa não querer também, tá? Por exemplo, uma montanha russa você faz para o pessoal sentir medo. Se ele não sentir medo, não tem. Eu não quero nunca mais ir na montanha russa, então ela funcionou. Não é verdade? É, Depende do que vocês querem fazer as pessoas sentirem, tá? No caso do comércio, você quer que as pessoas comprem. Então, se elas se afastar, elas não vão comprar. uhum. Beleza? Então, sinal, segmento de reta, signo, a cruz e o símbolo, no caso da cristandade. Certo? E é o mesmo elemento, tá vendo aqui em cima? Uhum. Então, uma joia, ela pode não fazer nada, nem significar, nem sentir. Aí ela é só um sinal. Mas ela pode fazer café e tal. Ah, que legal, eu gostei, eu sou capixaba, eu quero esse negócio pra mim. Ah, eu gosto, tá, gosto do café, sei lá. Entendeu? Beleza? Bom, Uhum. depois o que funciona? A parte física do objeto, ela serve para ativar os sentidos. No caso da joia é muito mais o olhar, mas também tem o tato, tá? A audição, o paladar, pouco importa no caso de uma joia. Audição, paladar, o som também, né? Mas vocês precisam tocar a vista e o tato, beleza? E aí você tem que, com isso, ativar pelo sentido do tato e da visão a mente. Ah, isso é capixaba. E a afetividade, eu quero. Beleza? Olha um exemplo aqui de um trabalho que a gente fez. Sinal, símbolo e símbolo. Tinha um grupo de Ah, esse estudantes. só mostrou para nós. Aí, tá, pronto. Beleza. Bom, como que a gente trabalha isso? Eu falei sobre o conceito, Ficou né? bem. Acho que foi, professor. A gente Então, conversou bastante. Ah, e da cadeira. Foi da é. cadeira, né? Então, Isso. vou A gente voltar a conversou vocês sobre isso. que vocês têm que ter um conceito na joia, sei lá o que vocês vão fazer, anel, que remeta Uhum. ao que tem na mente das pessoas que vão usar, certo? Por isso que eu sugeri que vocês fizessem um estudo da morfologia. A folha do café é diferente da folha de banana, certo? O fruto do café é diferente do fruto do caju, cajueiro. Uhum. E aí vocês precisam encontrar essas notas que as pessoas, ao bater o olho, consigam relacionar. Certo? Você pode desenhar e fazer os testes. Perguntar o que você está vendo aqui. Certo? Vou lá aqui. Ó, eu mostrei isso aqui não, né? Não, esse não. Então, o que você pode fazer? Uma coisa pode ser abstrata, que é aquilo que eu coloco na minha cabeça, ela não existe, ou pode ser figurativa. Então, subindo é abstrato, descendo figurativo. Ele pode ser subjetivo, que é meu, e pode ser objetivo. Brasília, tá vendo aqui? Ó? Esse Sim. quadrante aqui é figurativo objetivo, que é a foto do local. Então, não tem nada mais representativo daquilo lá do que a própria foto, a não ser o próprio objeto, tá? E é Uhum. objetivo porque ela é o próprio objeto. Ninguém diz que isso aqui é uma outra coisa, certo?
Aqui eu tenho um figurativo que é uma foto de Brasília, mas é subjetivo. Eu virei uma escotilha de cabeça para baixo, tá vendo? Peguei isso aqui de outro ângulo. É uma foto, é lá. Só que é a minha forma de olhar, na minha individualidade. E eu tenho direito de fazer aquilo da matéria, entendeu? Sim. Essa aqui é abstrata. Eu peguei a concha de Brasil e fui misturando lá do jeito que eu quis. Certo? Não é a fotografia, é um desenho, é um rabisco. E é subjetivo porque é a minha forma de ver Brasil. Esse aqui, ele é abstrato, porque não é o objeto, porém ele é objetivo, porque ele só remete a Brasília, não remete a outra coisa. Agora é 1, 2, 3, 4. Esse quadrante que vocês têm que objetivar, tá vendo? Uhum. Vocês têm que fazer algo abstrato, porque é uma joia, não dá para fazer a folha figurativa, Pegar a folha do café e colocar lá. já tá aí. Só que vocês têm que tirar aquilo que torna aquele objeto único, que Sim. remeta a ele. Né? Vai ser um. Como? Objetivo. Como é? Abstrato, professor? Isso Não. aí, É. objetivo abstrato, tá vendo? Objetivo abstrato. Você não vai encontrar isso em campo tempo, isso é invenção minha, tá? Ah, Isso aqui, você não vai encontrar em literatura nenhuma. Mas aqui é o objetivo abstrato, tá vendo? Então, quanto mais abstrato e mais objetivo, melhor. Aqui, 4 linhas, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, uhum. 4. Eu faço a pessoa, caramba, isso é Brasília. Sim. Como é que vocês vão fazer isso aqui com café? É o trabalho de vocês. Beleza? Sim. Aí você pode fazer um teste depois. Olha aqui, ó. Como que você pode fazer o teste? Você Ah, tem aqui coisas irrelevantes. Você mostra para a pessoa irrelevante ou relevante. O subjetivo que enfraquece e o subjetivo que empodera. Por exemplo, quando eu mostrei aquela marca lá do juiz, teve gente que falou, isso aí parece o capeta. Isso é irrelevante. Isso aí tem uma força. Isso aí pode gerar uma repulsa. Isso é relevante. Mas quem falou isso? Foi mamãe. A mãe pode falar o que ela quiser. Ela não é meu público-alvo, meu usuário, entendeu? Não, quem falou isso, irrelevante, foi o advogado. Mas isso é irrelevante. Um advogado também falou que isso ligava com a cor do capeta. Então, é relevante isso. Eu preciso mexer nessa situação, entendeu? Então, se eu pegar o desenho da joia que você fizer de café e mostrar para sua mãe, o que ela falar é um subjetivo irrelevante, não tem sentido nenhum, entendeu? uhum. Agora, quando você colocar para quem é empoderador, para o público, que é relevante, né? Então, o que ele falar, olha, isso aqui é bom a gente tomar cuidado, porque isso pode melhorar. Isso aqui também tem que tomar cuidado, que pode enfraquecer. Entendeu, Thaís? Sim. Então, esse quadro aqui ajuda vocês a tomarem a decisão do que pode ou não ser feito. Beleza? Beleza, professor. Olha aí. Objetivo da comunicação. Que efeitos ou ação, comportamento, atitude desejamos que o observador público realize depois de ser exposto ao artefato visual, no caso, a joia. O que você espera que a pessoa faça quando pegue uma joia que vocês projetaram? Goste. Use. Legal. Essa aí está no campo da subjetividade, do símbolo. Além de gostar, ele tem que entender que está ligado com Café. café, Café? com capixaba, entendeu? Isso. Então vocês precisam colocar onde vocês pretendem chegar com isso, entendeu, Thaís? Hum, Beleza? sim.
e verificar com os desenhos, perguntar a algumas pessoas, certo? Ó, público, por quê? Qual é o público-alvo? Em que contexto cultural está inserido? Porque se eu mostrar uma joia do cafeiro capixaba para um chinês, ele não vai estar nem aí para essa história, entendeu? É. Entendeu? Uhum. Conceitos. Quais são as características, notas essenciais necessárias para a existência do artefato visual, no caso da sua joia? Aí é o trabalho que você tem que fazer. Descobrir quais os elementos, as notas, os formatos, a cor, a disposição, a parametria, o desenho áureo, a proporção que for, para que vocês cheguem ao conceito cafeeiro, realidade capixaba. Certo? Aí, ó, como seria a simplificação gráfica para se chegar na abstração semântica em significado das imagens referentes? Certo? Vocês vão pegar um monte de imagem e vão fazer uma abstração disso aí. E aí vocês vão desenvolver uma coleção de joia, que é, neste caso, um artefato comunicativo, usando os elementos morfológicos do cafeeiro para representar um aspecto. Ok, eu coloquei um aspecto, tá vendo? Da identidade capixaba, utilizando a linguagem visual de forma abstrata, objetiva e semântica. Semântica significa que tem significado, entendeu? Certo? E tem que caber no dedo, tem que ser possível de ser feito, né? Tem que ter peso, tamanho, forma, etc. Sim. Aqui eu fiz um caso da casal. Olha só que interessante. Depois eu posso mostrar aqui o casal que a gente fez. Ó, eu comecei a refletir sobre a joia, tá vendo aqui? Ó? Uhum. Adornar, enfeitar, adornar. Vem de decorare. Enfeitar, honrar, decus. O adorno vem do latim adornare, preparar, enfeitar, adequar. Formato ad para ornar e preparar. Então decorar é uma coisa importante. Olha que interessante, decorar no sentido de guardar na memória. Vem do latim corporação. Pois se pensava que esse era o órgão da memória, o coração, tá vendo? Por isso que o decor é a sede da afetividade, ó, e da memória. Olha que interessante. Enfeitar vem do latim affectare, que é afeto. Afeto seria afeição, certo? E afecto, afeto, tá vendo? Então enfeitar é fazer com que a pessoa tenha afeto por aquilo. Olha só que interessante. Certo? Olha o conceito de joia aqui. Aí eu peguei aquilo tudo e transformei num quadro, tá vendo? Parte física. Gema, pedraria ou metal. Gerou objeto, joia. Então, o que vocês vão fazer vai ser feito disso aqui. Vai gerar um objetivo semântico, signo, significar. Por exemplo, aliança é diferente de anel de noivado. Sim. Certo? Então eu racionalmente eu vou casar, então eu quero uma aliança, não, eu vou ficar noivo. Botar anel de noivado. Ah, eu quero adornar meu dedo. Eu boto um anel. Para pulseira eu boto um pulso. Ah, eu quero ouro, prata. Isso é tudo da razão, tá vendo? Agora, o afeto, ele não é objetivo como isso aqui. Ele é uma tensão. E eu posso comparar uma pessoa com a outra perguntando se aquilo é mais ou menos atrativo, por exemplo. Né? Vamos fazer um gráfico aqui de 1 a 5. Diga aí, 1 é pouco atrativo, 5 é muito atrativo. Que nota você dá? Entendeu, Thaís? Uhum.
Aí você vai saber se a pessoa gostou ou não gostou. Se eu faço isso com 10, 20, 30 pessoas, eu vou ter a noção de quanto o meu objeto é ou não atrativo, não é? Sim. Pode fazer isso se quiser. Mas de qualquer maneira vocês vão usar isso aqui tudo, ó. Geomepedraria vai ter que ter formato, cor, propagação da luz, brilho, um padrão visual, textura, gravura, se tiver. E vai pegar isso tudo e compor. Arrumar tudo. Qual é o formato? Que cor e matiz vai usar? Vai precisar ter brilho, isso? Vai ter um padrão visual? Vai ter textura, gravura? Tá vendo quantas coisas que precisa pensar? Independente e composto. É igual uma música, tá? Tem as notas musicais, você faz ela virar uma melodia. E depois botar para ser feita. Pedraria. Orgânica, inorgânica, sintético, que for, você vai lapidar e ou fazer tratamento. E o metal, nobre ou nobre o que for, vai fundir e fazer uma conformação mecânica. E, em alguns casos, juntar isso com isso aqui, ó. Fazendo engaste, gravação, gravar também alguma coisa, desenho que for, e dar os acabamentos. Isso tudo aqui precisa ser feito. Certo? Essa que eu já falei com você. Deixa eu mostrar o caso aqui da... O projeto da Casal é uma companhia de água lá de Alagoas. A gente já fez um monte de reunião, trabalhamos, ó, a gente pegou aqui palavras, e aí começamos a buscar os elementos. Tá vendo aqui a gente buscando os elementos? Uhum. Água, pegamos tudo que era água. Mas a gente fez, como a gente fez a oficina, as próprias pessoas foram buscando as revistas, nessa época não tinha computador, qualidade de vida, e porém nós fomos buscando, e a partir das imagens dele a gente começou a trabalhar, né? Aí no dia que eles aprovaram, tem 2 pessoas aqui que faleceram, aí isso aqui, que coisa, há muito tempo. Aí nós apresentamos a diretoria, aí o pessoal aprovou lá, né? Ó, Alagoas, o mapa de Alagoas, aqui era o projeto antigo da marca. Tubo d'água, a mão, né? Ciclo da água. E aí a gente, olha só, fizemos uma massinha, né? Vamos voltar agora. Pode ser uma joia, né? E aí, ó, pegamos ela, ó, e começamos a trabalhar em todos os movimentos. E acabou chegando a marca, tá? Que legal. Que é o mapa de Alagoas, o ciclo da água, que é o Oceano Atlântico, que é o São Francisco, formando uma gota que é um tubo. A companhia de água leva um tubo, né? E botamos outras coisas, né? Que é, Interessante. tá vendo aqui a construção, o mapa de Alagoas, o tubo. Tá vendo? Essa aqui é uma simplificação. E aí a gente comparou com as outras que tinha, né? Passando rápido para não... Aqui, casal. Então, isso aqui é uma coisa interessante. Ó, né? Como que nós fomos pegando as formas para construir o objeto. Tem tudo aí, o mapa de Alagoas, né, tal. E a gente fez isso, como tem aquela imagem, a partir de algo tridimensional. Vou pegar aqui. Ó, tridimensional mesmo, né?
Muita viagem, né, não, Thaís? É, pior que é. E vou dizer para você, não é nem usando droga, tá? É muita coisa, realmente, Então, para chegar numa alternativa, né? Numa solução, aliás. e isso Legal. que vocês precisam fazer. Aham. Qual é Sim. Eu estava até falando com a Ana, porque assim, a gente tá muito focada em escrever as coisas e tudo mais. Só que daí eu falei para ela pra gente começar a desenhar, para ir já ir abrindo a mente, pelo menos assim, as folhas, os grãozinhos e fazendo essas análises para poder já ir pensando em algumas coisas, né? A gente já ir tendo ideias. Então, A por gente vai isso, fazer isso. por isso que vocês precisam delimitar o campo de vocês, o que é Aham. joia, quem é as pessoas que vocês vão fazer a joia para quem, né? Uhum. Definir o cafeeiro, que já foi um limite legal, definir é, qual é um elemento da cultura, ou sei lá o que vocês vão definir aí, tá? Eu tinha colocado aqui, deixa eu ver a palavra que eu usei, deixa eu pegar aqui, é, um aspecto da identidade capixaba. Ou pode ser um aspecto da cultura, ou um aspecto Uhum. do cotidiano, certo? Que seja. Então, para vocês delimitarem isso e meter a mão no massa e fazer esse negócio, entendeu? É. Então, o que, que vocês pensam? Vocês podem também pensar, por exemplo, o que é joia da cabeça de vocês e depois escrever, colocando os textos que vocês leram, fechando em um, de acordo com o que vocês pensam. Não, joia é aquilo que tem metal precioso e gema natural. Fechou. Gemas de alto valor. Então é aquilo que eu posso penhorar na caixa econômica. Entendeu, Thaís? Sim. Que adorna o corpo É, e que isso aí tem sim. um alto valor percebido. O que seja, mas fecha uma ideia dessa e vão trabalhar em cima de um conceito. Ele fala que por conta do limite desse trabalho, para a gente poder trabalhar com mais tranquilidade dentro de um referencial, a gente adotou isso aqui. Uhum. Ah, mas joia pode ser? Pode, mas não é o caso aqui, entendeu? Sim. Aí você acaba com a conversa da banca. É verdade, mas não é o caso. Por isso nós estamos deixando aqui claro que neste trabalho nós estamos adotando esse conceito. Adotando ele para fazer o trabalho. Não quer dizer que esse é o conceito. É imutável, universal e Beleza? Tem que escrever isso que a gente está conversando aqui. sim. Ah, mas joia para mim é tudo aquilo que é, Deus tocou. Tá, legal. É Tudo um bom bem. No seu conceito. TCC você coloca. Mas não é o caso aqui. Aham, eu entendi, professor. Por isso, agora, você não pode falar isso sem mostrar que leu alguns conceitos, entendeu, Thaís? Sim, sim. E aí cita, ó, fulano falou isso, Beltrano falou isso, Ciclano falou isso. Nós vamos adotar parte desse conceito de fulano, de Beltrano, por causa disso, disso, disso. Fechou? Acabou, conversa de joia. Vai embora terminar o TCC, entendeu? Uhum. Para não ficar muito preso nessa viagem da maionese. Certo? Aí o que vocês precisam é tentar fazer uma construção tipo essa aí que a gente fez da casal. Certo? Essa Sim. brincadeira aí. O que vocês vão fazer? O que for mais fácil para vocês, entendeu, Thaís? Uhum. Por isso que eu não queria determinar nada. É vocês que têm que dizer. Beleza? Uhum. Beleza, professor. Certo? Mas eu creio que, por exemplo, aquela metodologia que vocês colocaram lá, o passo a passo, só precisa incluir essas coisas que a gente falou, né? Uhum. Mostrar onde que vai ter, você vai falar Sim. do processo produtivo e do usuário, quem será. Né? Mas o restante é isso aí, em frente. Certo? Certo.
Daqui a 15 dias você vai me apresentar o quê? Daqui Tá no 15 seu dias. cronograma. Professor, sinceramente, nosso cronograma já bagunçou tudo. Tá, eu sugiro que você refaça ele, tá? Uhum. Rapidinho, Eu agora vou, quando a gente terminar a nossa conversa, senta aí, refaça ele e me mande. professor, eu vou sentar com a Ana para fazer isso, porque eu tô bem cansada hoje. Foi bem ruim hoje, o dia. E, Mas mas amanhã cedo eu vou ver tudo isso você do entende da importância. cronograma e vou te mandar. Você entende da importância de refazer, né? Não, com certeza, com certeza. Até porque a gente trocou algumas coisas de fase, enfim. E a gente tem que refazer isso mesmo. Isso é Eu vou natural, viu? falar com a Ana pra gente fazer isso juntos. Ó, isso não tem nada de errado, não. É natural que isso aconteça. Uhum, Porque você é uma coisa que vocês imaginam, outra coisa que vai acontecer na realidade, sim. entendeu? E aí mudar rotas é tranquilo, não tem problema não. Tá. Certo? Uhum. Então tá. Quer Então, perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Como você está se sentindo? Além não, do tá cansaço tudo do bem. trabalho. Nossa, hoje foi bem difícil, foi um dia difícil. Mas eu acho que tá tudo bem, assim, pra falar a verdade. Eu acho que tá tudo bem mais claro do que antes, assim, aquela preocupação. Acho que é só limpar mesmo, ir escrevendo mais, adequando essas coisinhas. Tá bom. Mas está Não tudo pare bem. não, tá? Não, amanhã cedo eu vou. Não, amanhã cedo não, que amanhã eu tenho que trabalhar. Quando eu chegar, eu vou olhar isso. Vou mexer com isso assim. Tá bom. Daqui a pouco Então eu tá. mando essa gravação para vocês verem, né? Tá bom, Tá professor. bom? Tá Então tá. bom. Tchau, Então tchau. tá. Boa noite. Tchau. Obrigada.